Estou aqui com Pedro Escaramuça, assessor de investimentos da Valor. Obrigado pela presença, Pedro. Obrigado a você, Marcelo, pelo convite. A gente vai falar sobre imposto de renda, né? Tem uma MP aí rolando para, de repente, vai alterar bastante coisa. Vai para votação ano que vem ainda, né? Como é que está essa questão da votação? Marcelo, a gente tem algumas mudanças aí que foram propostas pelo governo via MP, né? Acho que a medida provisória ela tem que ser apreciada nas duas casas, né? Na Câmara e no Senado. Mas, assim, do nosso lado, como profissionais de mercado, a gente já está se preparando para essas possíveis mudanças, né? E a gente tem uma série delas, né? A gente tem mudanças tanto do lado dos dividendos quanto das alíquotas de aplicações financeiras, né? Eu acho que esses são os dois pontos mais relevantes. Do lado dos dividendos, acho que essa medida ficou bastante popular, muitos já devem ter visto em jornais, em noticiários, que é o governo quer fixar uma alíquota mínima, né, para quem recebe, principalmente via dividendos. Então, ele vai criar uma forma de cobrar uma alíquota que ela vai até 10% para quem recebe a partir de R$ 50 mil mensais como dividendos de uma única fonte pagadora. Então, né? a princípio, é uma ideia de uma tabela progressiva para esse pagamento dessa distribuição de dividendos, né? Exatamente. E isso vai afetar não só os dividendos que você recebe de companhias abertas, né, como as listadas na Bolsa, mas muitas vezes do seu negócio também. Né? Então, poxa, se eu tenho lá uma padaria, né, eu sou dono de uma padaria, e aí eu tenho uma distribuição superior a R$ 50 mil mensais, eu vou começar a ter que recolher imposto sobre a distribuição dos dividendos, mesmo que eu já tenha recolhido imposto. Ali o meu negócio já tenha apurado uma alíquota de imposto. Perfeito. Para quem não sabe, né, imposto sobre dividendos não ocorre no Brasil, né, é isento. Exatamente, a gente tem a isenção do imposto sobre dividendos por você ter um entendimento que as empresas já são tributadas ali na linha final de lucro, né? Tanto no regime de lucro presumido, simples nacional, lucro real, cada um vai ter a sua alíquota correspondente. Essa é uma mudança bastante relevante, assim, a gente deve começar a ver, já está ocorrendo, né? Mas isso deve se intensificar das empresas buscando antecipar dividendos, né? Tanto via o resultado que foi apurado quanto reserva de lucro, né? Inclusive está previsto tem uma emenda que está prevista no projeto de lei que as empresas podem fazer isso, então a gente deve ver um fluxo grande de antecipação de dividendos até o final de 2025, porque essa mudança, em sendo aprovada, só passa a valer para 2026. Então, você tem essa janela digamos assim, de oportunidade para fazer a distribuição dos dividendos da sua empresa sem ser tributado. Perfeito. E ocorrendo essa mudança também, passa a ser ainda mais importante investimentos na conta PJ, né? Porque aí o investidor, quer dizer, o empresário, ele tende a distribuir menos, ou enfim, de outras formas, né? Até para fugir dessa nova tributação que pode acontecer. E aí o investimento dentro da PJ, ele passa a tomar um corpo mais relevante. Exatamente. Hoje a gente sempre frisa, né, que os investimentos na pessoa física são mais interessantes porque você tem regras de tributação um pouco mais brandas, inclusive você tem muitos produtos que não são tributados. Outra coisa que vai mudar, a gente vai falar daqui a pouco. Mas... O pessoal está acostumado com LCI, LCA, crise e crase aí. As regras vão mudar. Tem coisa mudando e, para quem não sabe, essa isenção hoje ela só é válida para pessoa física, né? Exatamente. Não para pessoa jurídica. Então, só ficar atento quando for alocar PJ ali, que né, esses ativos ali para PJ, eles não são uma boa alocação. Né? Exatamente. Eu acho que a gente deve ver essa alteração do fluxo de dividendo, né? Eu acho que as empresas vão ter uma análise um pouco mais crítica em relação a quais valores elas querem distribuir e, sem dúvida, a gente pode ver um volume maior no caixa das empresas, o que torna mais importante do que já é essa boa gestão de caixa com produtos adequados ali para o horizonte, principalmente de prazo e pelo perfil de risco de uma carteira de investimentos de uma empresa, né? Você vai ter
logicamente ali um pedaço que vai ficar num resgate de curto prazo, numa liquidez diária, mas hoje a gente já tem muitos clientes que são empresas que conseguem fazer um planejamento de mais longo prazo e que você consegue agregar muita rentabilidade. Então, acho que o volume de recursos que vai ficar no caixa das empresas a partir de 2026, com essa mudança na legislação no que tange a tributos, deve ser maior e vai ser ainda mais importante você ter uma boa gestão de caixa e das aplicações da sua empresa. De fato, inclusive a gente tem vídeo no canal, a gente fez uma live, né, para a Unimed aqui, que eu conversei com o Pablo, que é o nosso diretor da área Além Investimentos, falando muito da gestão de caixa para a empresa. Então ficou bem legal o vídeo, tá? Vou até convidar vocês a assistirem lá também. Em algum lugar eu coloco aqui, né, no vídeo, tal do card. Vai aparecer algum canto. Depois na edição eu coloco isso. E como é que fica então a questão dos investimentos ali, LC, LCA, CRIs e CRAs da vida? Uma outra mudança importante que a gente teve, proposta, né, é do fim da isenção de algumas aplicações de renda fixa que até hoje são livres de imposto. Então a gente está falando aí de LCIs e LCAs, né, que são investimentos muito populares no Brasil, e também dos investimentos que a gente chama de crédito privado, que são CRIs, CRAs e debêntures de infraestrutura. Incentivado. Né? Esses investimentos, essas modalidades de investimento hoje, elas são todas isentas de imposto. Então o investidor não paga nem um centavo ali de imposto sobre a rentabilidade desses ativos. A proposta do governo é que essa tributação passe a valer, passe a ter uma alíquota de 5% na tributação dessas aplicações. Então, você vai começar a pagar 5% sobre o rendimento das LCAs, LCIs, CRIs, CRAs e debêntures. Tá? E por que isso é relevante? Tá? O primeiro ponto é que a gente pode encarar como um primeiro passo, né? Você tornar uma aplicação que antes era isenta em não isenta é um passo muito maior do que depois você aumentar essa alíquota de 5 para 10 ou de 10 para 15 ou torná-la universal como acontece em todas as outras modalidades de investimento. Então esse passo é muito importante, né? O fim da isenção, ele talvez seja um passo mais relevante do que depois você mexer na alíquota do... É mais fácil aumentar depois. Exatamente. Isso é um risco, né? Do 0 para o 5 é um degrau mais difícil de subir do que, pensando na frente, se subir de 5 para 10 e por aí vai. Tá? E o investidor, ele tem uma janela de oportunidade que vai até o final de 2025 para perpetuar a isenção desse tipo de aplicação. Então, hoje o investidor ele pode ainda investir em LCAs, LCIs, CRIs, CRAs e debêntures isentos. Então, você tem uma boa oportunidade de alongamento de prazo de vencimento dessas aplicações. Então, se o meu horizonte é de longo prazo, eu posso hoje contratar por exemplo, uma debênture que tem vencimento para daqui a 5 anos, 10 anos, e essa aplicação continuará isenta até o vencimento. Está vendo uma demanda muito grande na prática pelo próprio spread de crédito, né? Spread de crédito das debêntures ali amassando, reduzindo bastante, significa uma busca grande por esses ativos. Exatamente. Quem já é investidor de debênture conhece essa terminologia de spread de crédito, né? Que as debêntures, conforme o indexador, né, que elas estão associadas, seja o CDI, seja o DI futuro, seja a NTNB, né, que é o Tesouro IPCA, elas operam com um spread em relação a esse título, né, que a gente chama de spread de crédito. Uma taxa a mais. Uma taxa além daquela remuneração. Né? Então, se eu vou aplicar numa debênture de uma empresa que está pagando NTNB mais 0,5% ao ano, eu sei que eu vou ter a taxa do Tesouro IPCA correspondente àquele vencimento, né? Vamos supor que seja 10 anos, a taxa do Tesouro IPCA 2035, mais o spread de crédito. Né? Esse spread está bem magrinho, né? Quem é profissional de mercado ou quem já investe em debêntures sabe que esse spread está muito magrinho. E a gente não tem uma tendência, a gente não vê no curto prazo
uma tendência desse spread aumentar, justamente porque você tem uma demanda muito grande, porque os investidores estão buscando investir em aplicações isentas para fugir dessa possível tributação que vai ocorrer em 2026. Para ficar bem claro, pessoal que talvez não esteja habituado com essa terminologia, né? Existem os títulos públicos, são considerados mais seguros, né, tecnicamente. E aí você tem as debêntures, são títulos emitidos por empresa, tal do crédito privado ali. Exatamente. E aí, naturalmente, por serem títulos teoricamente mais arriscados, eles têm um prêmio ali, né, na taxa, que é esse spread de crédito, paga acima dos títulos públicos. E conforme muitos investidores vão comprando esses ativos no mercado, esse spread, essa diferença vai reduzindo, é algo natural da própria oferta e demanda. Né? Ele acaba pagando menos porque tem muita procura, né? Então essa relação do preço e da taxa é diretamente ele por conta de oferta e demanda. Exatamente. E por que essa questão do imposto ela é tão relevante? Tá? Vou imaginar que eu tenho uma aplicação que me rende 10% ao ano. Né? Só que a alíquota de imposto de renda dela é 15%, uma alíquota padrão que a gente tem no mercado de investimentos brasileiro. Então significa que o rendimento líquido dessa aplicação vai ser de 8,5% ao ano. Agora vamos supor que eu tenho uma aplicação isenta que me paga 9,5% ao ano, tá? Para facilitar a conta. Eu estou ganhando 1% todos os anos por não estar pagando o tributo, né? E essa relação, se você trouxer para a realidade, existe, tá? Tem títulos que pagam muito próximos a um título público, mais do que um título público, que tem uma segurança muito boa e que você não vai pagar um centavo de imposto. Então, esse 1% que eu estou ganhando todos os anos, se eu tiver uma aplicação de R$1 milhão, eu estou recebendo R$10 mil a mais todos os anos. E o efeito disso no longo prazo, ao longo dos anos, se eu tiver uma aplicação de 5 anos, 10 anos, ele é gigantesco. Então, você não pagar imposto, você ter aplicações isentas, é muito relevante no seu planejamento financeiro, numa estratégia de investimentos de longo prazo. E até pensando vamos dizer assim, num prazo mais curto, né, os fundos de investimento, tem até uma regra específica para eles, gostaria que você trouxesse aqui, que existe a possibilidade de se adquirir cotas de fundos de investimento de ativos isentos, né, que hoje tem um valor, né, uma taxa nominal ali, né, mais baixa por serem isentos, né, mas que futuramente, com essa mudança da tributação, eles podem fazer realocações ali em títulos não isentos, que tem uma taxa nominal maior, e mesmo assim o cliente se beneficiar da isenção com títulos não isentos. Como é que seria isso? Exatamente. Essa eu acho que é assim, a maior oportunidade que você tem hoje no mercado de renda fixa. Tá? Acho que tem... O que a gente tem de janela de oportunidade? Hoje existe uma categoria de fundos que são fundos de debêntures incentivadas ou fundos de infraestrutura, tá? Que são fundos isentos de imposto de renda. Eles têm que alocar a maior parte da carteira em títulos isentos, né? E ele vai alocar em CRIs, CRAs e debêntures de infraestrutura, basicamente. O investidor que compra cotas desses fundos não paga imposto de renda, independente do rendimento, independente do prazo, ele não tem, a alíquota de imposto de renda dele é zero. O que você tem de oportunidade nesses fundos? Primeiro, você tem a mesma oportunidade de comprar os títulos diretamente, né? Se eu vou lá e compro a debênture de uma empresa, por exemplo, a debênture da Vale, eu vou ficar isento até o vencimento desse título, né? Que é quando ele vai me devolver o capital, eu não vou pagar imposto se eu aplicar até o fim de 2025. Nos fundos, a mesma coisa. Todas as cotas de fundo que eu adquirir ao longo até o final de 2025 vão continuar isentos. Só que qual que é a grande diferença? O fundo não tem prazo de vencimento, né? Assim, você tem que acompanhar ali o trabalho do gestor, mas você vai perpetuar a isenção de imposto de renda ad eterno, né? Você não vai ter um prazo de vencimento daqueles títulos. Além disso, qual que é o outro benefício que você vai ter? Entrando em vigor a regra de tributação, com uma alíquota de 5%, é esperado que as aplicações passem a negociar com uma taxa um pouquinho maior, você concorda? Porque antes era uma aplicação isenta, agora eu vou ter uma alíquota de 5%, então aquela aplicação que me pagava 10% ao ano, vai ter que me pagar 10 e um pedacinho, né? Para justamente suprir esses para manter o valor líquido. Exatamente, esses 5% ao ano. Então ela vai ter que pagar 10,5%, por exemplo.
O que o fundo de infraestrutura pode fazer? Ele pode comprar, vender os títulos que ele tem na carteira hoje, comprar esses títulos que foram emitidos a partir de 2026 e ele vai permanecer isento. Então, além do investidor perpetuar a isenção que ele tem, ele vai poder, o fundo vai poder comprar títulos com taxas maiores do que as que são negociadas hoje no mercado e o investidor pessoa física vai continuar isento. Vamos supor que nessa operação o investidor vai conseguir ganhar 1% ao ano em relação ao que ele tem hoje. É muita coisa. Tá? Então, acho que a principal oportunidade que você tem hoje no mercado é investir em títulos isentos, principalmente via fundos de infraestrutura, porque você vai perpetuar essa isenção e os fundos, a partir de 2026, vão conseguir comprar títulos com taxas melhores do que você, pessoa física, vai conseguir comprar. E aí esse fundo vai ficar lá paradão, né? Os cotistas que já entraram antes de 2026 já têm essa garantia da isenção, essa realocação é feita ali pelos gestores, vão deixar esse fundo, vamos dizer, quieto ali, porque os cotistas já estão com a isenção, né? E aí novos cotistas, eles podem entrar, de repente, em outros fundos ali, da mesma asset. Né? Exatamente. Os fundos devem fazer novas estruturas a partir de 2026. Para não confundir, justamente para não misturar quem tem isenção e quem não tem. Mas todo recurso que você investiu até 2025, ele vai continuar isento. Então, mesmo que ele troque a carteira dele toda ali, venda todos os títulos que ele tem em carteira e compre títulos novos que serão emitidos a partir de 2026, o investidor vai continuar isento. Então, você ganha duplamente nessa equação, né? Não vai pagar o imposto e ainda, provavelmente, o fundo que você está investido vai conseguir comprar títulos com melhores taxas e você vai permanecer isento. Então, essa é a grande janela de oportunidade que você tem até o final de 2025, que é comprar, lógico, respeitando ali a estratégia da sua carteira, o máximo de títulos isentos e fundos de infraestrutura que você conseguir. Realmente você tem uma oportunidade grande e quem não aproveitar, principalmente o investidor de renda fixa, está dando bobeira. O risco dessa operação é se a MP não passar, alguma coisa desse tipo, né? Se permanecer isento. Exatamente. Se o ônus dessa operação, principalmente via fundos, ele é muito baixo, porque os fundos têm um prazo de resgate curtinho. Assim, a gente está falando de fundos D+30, D+45. Se a MP não passar, é só resgatar. Se a MP não passar e você achar que o desempenho dos fundos não está satisfatório, que se você pegar a janela recente, pelo menos dos últimos 12 meses aí, os fundos estão conseguindo superar os índices de referência, né? Seja a NTNB ou seja o CDI. Se você achar que o desempenho não está legal, você pode resgatar em 30 dias, 45 dias, tá na sua conta. Por isso é um caminho até melhor do que você comprar títulos muito longos. Né? Obviamente, esses títulos, dependendo das condições de mercado, você consegue resgatar antecipado, mas não é garantia que você vai sair em uma condição muito boa. Né? Pode ser, caso os juros lá na frente sejam mais baixos do que hoje, mas o caminho dos fundos ele te dá muito mais flexibilidade, além de se você selecionar bons gestores, a chance dele fazer um trabalho melhor do que você escolhendo títulos individualmente é muito maior. Né? Sim. E também, para fechar, a gente tem a questão da tabela regressiva, né? Que pode mudar também dos títulos de renda fixa aí. Exatamente. Acho que uma outra mudança que também é relevante, que é a proposta do governo, é unificar a tributação das aplicações financeiras em 17,5%. Hoje a gente tem na renda fixa, os investidores, tributado, né? Os investidores já devem estar acostumados com isso, a tabela regressiva de imposto de renda. Um CDB da vida. Um CDB, exatamente, um título público, um fundo de investimento em renda fixa, né, que ela começa em 22,5% e ela vai caindo até 15% se você ficar mais de 2 anos. O projeto de lei propõe que essa alíquota seja única em 17,5%. Independente do prazo, né? Isso penaliza principalmente o investidor que tem foco de longo prazo, né? Então, esse cara está sendo penalizado em 2,5 pontos. Ele pagaria 15%. Ele pagaria 15% se ele tiver um olhar de longo prazo para uma
Isso para uma deixa alíquota de 17,5%. a previdência privada numa tabela regressiva até mais competitiva, né? A gente tem tabela regressiva de previdência chegando a 10% depois Exatamente. De 10 anos. O investidor que faz esse planejamento de longo prazo via previdência, ele vai ter um delta maior, né, de impostos que ele vai economizar. Uhum. Então, via previdência, depois de 10 anos, você consegue ter uma alíquota de 10% na tabela regressiva. Se a alíquota padrão das aplicações for 17,5%, você está tendo quase metade, né? 75% a menos 75% a mais numa aplicação tradicional do que você tem na Previdência, né? 10 contra 17,5%. Então, vai se tornar ainda mais relevante essa diferença. Hoje já é, né? Acho que quanto máximo você puder economizar de imposto, isso é muito relevante para a rentabilidade da sua carteira, mas essa diferença vai ficar mais gritante. Então, principalmente aplicações que você tem foco de longo prazo, por exemplo, fundos de ações, talvez você tenha talvez não, né? Você vai ter um incentivo muito maior de fazer eles via previdência, por exemplo, né? Até os fundos de renda fixa, né? Que você quiser carregar para o longo prazo, você não vai ter come cotas, né? Que você tem um imposto semestral nos fundos tradicionais. Sim. E vai ter uma diferença de alíquota de imposto ainda maior do que as aplicações tradicionais. Então, assim, tem muita mudança acontecendo. Essa dos isentos, eu acho que é a que te dá a janela de oportunidade. A alíquota das aplicações tradicionais, se mudar para 17,5%, não tem muito que a gente possa fazer, mas é buscar algumas outras ferramentas de planejamento financeiro, como a Previdência, que vão beneficiar o investidor, né? Não vai tornar mais oneroso do que já é o impacto do imposto de renda nas aplicações financeiras. Perfeito. E para frisar também, né, nem sempre ativos isentos são a melhor alternativa. É importante conversar com o assessor de investimento, até porque existe uma compensação, no mercado faz conta, né? Ativos não isentos, eles têm uma taxa ali nominal maior e às vezes você, considerando aí do imposto, o valor líquido fica até maior do que algumas LCIs, LCAs da vida, então é sempre importante fazer essa conta perto do assessor ali, o assessor consegue te orientar nessa busca por ativos que complementem melhor a sua carteira. Né? Exatamente. Eu tinha um professor meu de economia que falava que a verdade é uma questão de elasticidade, né? Que é um conceito que a gente aprende na economia. Não existe nada escrito em pedra, não é porque a aplicação é isenta que ela vai te entregar um rendimento maior. Então você tem que sempre fazer a conta de comparar aquela aplicação isenta com alternativas que têm imposto, né? Tem uma conta que a gente faz no mercado que é o famoso gross up, né? Que é você comparar, você tem que comparar maçã com maçã, banana com banana. Então, isso que você falou é super importante. Não é só porque a aplicação é isenta que ela é melhor do que uma que tem imposto, né? Tudo tem que ser calculado e acho que o profissional vai te ajudar a fazer essa conta e tomar a melhor decisão. É isso aí. Obrigado, Pedro. Obrigado, Marcel. Excelente explicação. Tem muita coisa mudando. A gente acompanha o mercado com essas mudanças aí de MPs da vida, né? Isso influencia diretamente nossos investimentos, né? Então, vamos seguir acompanhando, ver como é que vai ser essa questão dessas possíveis mudanças, né? Para a gente seguir alocando os clientes da melhor forma. Então, mais uma vez, obrigado. Espero que tenha sido proveitoso para você. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.